Jurassic Park. Oi gente, tudo bom? Aqui é o Victor e eu vou falar de Jurassic Park, né? Eu acho que deu pra perceber que eu sou meio fã, assim, de dinossauros. Antes de tudo, né, eu vou contar uma história. Quando eu era bem pequenininho, quando eu era bem novinho, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? Até porque cobrar isso de uma criança quando você é muito pequeno é uma puta sacanagem. Mas me cobravam. E daí o que eu falava? Eu falava que eu queria cavar dinossauros. Eu não sabia o que era um arqueólogo, eu não sabia o que era um paleontólogo, eu só sabia que eu queria cavar dinossauros, porque eu achava muito da hora. E por que eu achava muito da hora? Porque eu assisti Jurassic Park, sim, aquele primeirão lá do Steven Spielberg, e ele é um filme excelente. Se você disser o contrário, você está errado, você não teve infância, você é uma pessoa triste. Por que ele é um filme excelente? Porque tem dinossauro comendo gente. Óbvio, depois Jurassic Park virou uma franquia que é basicamente só dinossauro comendo gente, e por isso que ainda continua excelente, mas a gente perdeu um pouquinho daquele esmero que tinha em relação ao roteiro, à técnica. Óbvio, né? Era o Steven Spielberg que estava dirigindo ali o primeiro, que estava produzindo, e esse é um dos filmes que eu costumo passar muito nas minhas aulas, principalmente quando eu tô falando de sound design. Quando a gente tá falando dessa construção sonora no filme, existe os sound effects, os efeitos sonoros. E uma das definições que eu gosto de dar para os alunos é a seguinte: os sound effects, eles são sons que não existem e que tem que ser criados a partir do nada. Hoje em dia a gente tem algumas noções de como que poderia ser os sons que os dinossauros faziam naquela época, mas a gente não tem certeza de nada. E na época que o filme foi feito, menos ainda. Então o que acontece? Os sound designers dos filmes, eles tiveram que criar sons para esses dinossauros, e é muito legal porque é uma mistura de diversos sons de diversas criaturas que existem hoje em dia. Tem mistura de rugido de leão, com crocodilo, com garça, com respiração de cavalo, com bebê elefante, com respiração de baleia, tem um monte de coisa e ficou excelente. Por quê? Porque o som é uma das coisas que passam verossimilhança pro filme. Quando a gente escuta algo que parece ser real, isso facilita a nossa imersão lá dentro, certo? Então Jurassic Park é foda, eu não vou nem começar a falar sobre as estruturas dentro do próprio roteiro do filme, né, as curvas dramáticas que existem. Se você não viu o Jurassic Park lá, o antigão, o que você tá fazendo aqui? Vai lá ver, né, pelo amor de Deus. Mas eu não sabia que o filme era baseado nos livros, né, do Michael Crichton. E daí acontece, depois eu fui descobrir isso e óbvio que eu fui atrás desse box bonitão aqui. Eu gosto muito dessa arte, eu acho que é uma das artes mais bonitas que eu tenho aqui, do primeiro Jurassic Park, que vocês estão vendo aqui, e também do Mundo Perdido, que é a continuação, né? E daí eu fui ler e é muito diferente. É muito, muito, muito diferente. Inclusive, deixa eu pegar eles aqui individualmente só pra mostrar pra vocês como é que são as capas por dentro. Olha só como é que é a capa do Jurassic Park. Eu acho muito bonita, acho muito legal. Era uma das coisas que eu queria ter lido já há muito tempo. Bom, quais que são as grandes diferenças que existem entre o livro e o filme? Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, pra não dar muitos spoilers pra quem acabou não vendo, mas basicamente o que acontece é o seguinte: o filme ele é muito mais aventuresco do que o livro. Óbvio, o livro ele tem mais tempo para poder aprofundar em certos conceitos. O filme lá tem 2 horas, né, no máximo. E uma das coisas que acontecem, que eu acho muito legal, é que o livro ele é muito mais terror do que o filme. Não que não tenham cenas assustadoras durante o filme, mas é um terror, é quase um thriller científico. Tanto que quem fez essa edição aqui foi a Aleph, né, que também é conhecida pelas ficções científicas e tudo mais. E daí você tem essa discrepância que existe, e discrepância de clima, na verdade, que tem entre as duas obras. E quando você lê este livro aqui, estes livros na real, você fica com medo, sabe? Porque, beleza, a gente tem essa coisa de o ser humano agora, depois de ter inventado a pólvora, as ferramentas, aquela coisa toda, tá no topo da cadeia alimentar. Mas nem sempre a gente foi, né? A gente já foi caçado por outros animais aí que estavam nas florestas, nas savanas, né? E por aí vai. E é muito doido porque quando a gente pensa a respeito disso, hoje em dia a gente mal consegue imaginar essas criaturas gigantescas que estavam andando pela Terra há milhões de anos atrás. E é muito, muito legal porque isso faz uma inversão total, né? A gente acaba se colocando nessa posição de indefesos, até porque a tecnologia ela acaba falhando, né? Existe toda uma subtrama ali do cara do James Nedry, que é o cara da TI ali do Jurassic Park. E, bom, basicamente, se a gente não tem as nossas ferramentas, né? Se a gente não tem a tecnologia, o que a gente tem contra essas criaturas? Criaturas essas que não são bem dinossauros, né? Eu acho que o filme deixa isso bem explícito e as sequências também deixam isso explícito. E aqui no livro é bem mais até. Isso aqui que a gente vê não são dinossauros, não são. Por quê? Porque a gente não consegue clonar eles porque não tem DNA suficiente. Então o que eles fazem? A explicação do livro e do filme.
eles acabam completando as lacunas de DNA com outras criaturas que existem hoje em dia para poder formar um bicho inteiro, né? Poder formar as cadeias de proteína, aquela coisa toda. E o que acontece? Bom, basicamente você tem um híbrido, que não é exatamente aquele dinossauro que estava na época, até porque é outra época, as plantas são diferentes, o clima é muito diferente, a gente não tem noção nem se aquela região daquela ilha, da Ilha Nublar, fazia muito sentido para as regiões onde aqueles dinossauros estavam vivendo, né? É muito legal porque são monstros, né? São monstros com caras de dinossauros. Hoje em dia também tem representações dos dinossauros com penas, aquelas coisas todas, que o Steven Spielberg fez questão de não colocar nos filmes exatamente porque ele não queria também dinossauros, ele queria monstros, ele queria criaturas ali que tivessem perseguido os personagens principais. Mas falando um pouquinho mais do livro, cara, eu acho isso aqui uma aula assim de literatura de thriller, porque as coisas que vão acontecendo, elas fazem muito sentido, né? Tem um encadeamento de ideias, também por causa daquele personagem do Dr. do Ian Malcolm, interpretado pelo Jeff Goldblum, né? E daí é muito legal porque ele é um cientista de teoria do caos, basicamente, né? Então ele fala que isso aqui nunca vai dar certo. O caos, a natureza é muito mais perigosa e muito mais imprevisível do que a gente consegue. Então, por mais que a gente tente colocar, encarcerar e colocar num parque, isso não vai dar certo. E dito e feito, né? As previsões que ele fez acabam se concretizando. Então é muito legal porque quando a gente tá vendo esses acontecimentos se desenrolarem aqui durante a narrativa desse livro, a gente percebe que tudo isso poderia ter sido evitado se o ser humano não fosse tão orgulhoso, né? Inclusive tem uma fala no filme que é bem assim mesmo, né? A gente se passa muito tempo perguntando como que a gente vai fazer algo, sendo que a gente deveria se perguntar se é que a gente deveria fazer aquela coisa, né? Então tem uma questão ética também em relação a diversos experimentos, a coisas que a gente deveria fazer. Eu acho que também tem uma crítica de leve, tá? O Michael Crichton era norte-americano, não sei quais que são os posicionamentos políticos dele, mas tem uma crítica de leve ao capitalismo, porque você pega essas criaturas majestosas, você tem ali, sabe, desenvolvimento de ciência inacreditável, e daí você vai fazer um parque temático, né, pro turista gastar dinheiro. E daí é meio puxado, né? É meio puxado porque você leva em consideração, assim, que eles poderiam estar fazendo um bem muito maior para a sociedade do que encarcerar dinossauro na jaula pro pessoal ver. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar do meu amor por dinossauros, né? Eu gosto muito. Tem o Pirula, que é um paleontólogo aqui do YouTube também, que fez uma série só sobre dinossauros. Eu assisti inteiro, são horas e horas e horas. Um material excelente, um negócio extremamente bem editado, um negócio extremamente bem pesquisado. Eu acho que eu cheguei a comentar um pouco tempo atrás a respeito daquela coisa quando a gente tava com aquela nuvem de fumaça maravilhosa cobrindo o Brasil inteiro, né? E a gente não conseguia ver as estrelas do céu. E daí eu me fiz um questionamento um tempo atrás a respeito de como que isso poderia tirar a nossa capacidade de sonhar, né? Porque olhar para as estrelas também é uma maneira da gente conseguir imaginar o que está além e daí fazer, né? Também imagino que foi isso que fez grandes autores como, por exemplo, Isaac Asimov fazer a saga Fundação e tantos outros de ficção científica. Mas eu também não tenho como deixar de pensar em relação ao passado, né? A gente olha para esses animais, a gente olha para esses fósseis e a gente tem que querer imaginar como eles são, né? E essa capacidade da gente conseguir sonhar e desenvolver esses pensamentos é o que torna a gente essencialmente humano, né? E essa natureza nossa, que muitas vezes é conflitante, né? Acaba se deparando com forças da natureza que são intransponíveis, né? Como os próprios dinossauros. E daí é muito legal porque apesar dos dinossauros eles serem esses monstros, eles serem esses bichos que estão atrás ali dos personagens principais, eles funcionam também como uma característica narrativa para fazer questionamentos, né? Então, isso é muito legal porque, no fim das contas, eles não são só bichos da natureza, né? Se fosse, sei lá, um tigre ou alguma outra coisa que tivesse ali no próprio território dele, beleza. Mas aqui são coisas que a gente fez, né? São bichos que a gente fez e reviveu e clonou e, teoricamente, eles são nossa responsabilidade, né? Nós criamos eles, então esse orgulho do ser humano acabou sendo, inclusive, a própria ruína de desequilíbrios ecológicos, né? E daí, só dando um spoiler aqui de leve, tá? A gente percebe que tem dinossauros que saíram da ilha e que estão no continente agora. E daí o que acontece? A gente descobre que tá fora de controle, a natureza é muito mais caótica que isso, né? E agora esses dinossauros eles estão aí, eles vão ter que começar a entrar nesse equilíbrio ecológico, se é que vão conseguir, se é que vão destruir tudo, e a responsabilidade é nossa, né? E eu acho que tem talvez uma outra mensagem aí a respeito de como que é a nossa responsabilidade também de cuidar do nosso planeta em relação não só a nós, né? Mas também a todo o ecossistema, a todas as criaturas que existem, né? Eu não queria entrar numa outra discussão, mas eu acho que eu vou entrar sim, tá? Eu tenho um amigo vegano de muito tempo atrás, que é o Renan Makoto, ele tá lá no Canadá, inclusive um abraço pra ele. Ele é o cara que me ajuda ali com os meus, né, o meu agregador de link no perfil do Instagram. E, bom, ele é vegano há muito tempo e eu nunca entendi por quê.
foi recentemente que eu consegui entender que a exploração, ela também se estende aos animais, né? A gente acaba explorando os animais de maneira tão cruel quanto a gente explora nós mesmos, né? E ele é contra isso. E foi recentemente que eu consegui fazer essa conexão de pensamentos, né? Falei, ah, tá, entendi os teus vieses políticos com essa tua escolha do veganismo, né? Essa opção pelo veganismo. E eu acho que tudo isso tá, de alguma forma, representado aqui nesses dois livros, tá? O segundo livro, que é O Mundo Perdido, ele é basicamente uma continuação que não deveria ter acontecido. Pediram meio que pra ele fazer uma continuação do Jurassic Park, e ele fez, tanto que existem personagens que teoricamente morrem no final do primeiro livro, que voltam nesse aqui, porque ele precisava de uma conexão emocional com outros personagens, suponho eu, e daí ele acaba revivendo esses personagens também. É uma saga completamente diferente, né? É muito legal também, tem pouco a ver com o filme também, teve a continuação, né? Jurassic Park 2, O Mundo Perdido. E, assim, eu recomendo pra caramba, tá? Eu confesso que o 2 é um filme bem mais fraco, assim. O primeiro, ele é excelente. O primeiro filme é excelente mesmo, assim, sabe? Mas é isso, galera. Eu recomendo fortemente que vocês leiam Jurassic Park, leiam O Mundo Perdido, assistam os filmes e façam tatuagens de dinossauro, porque dinossauros são da hora demais. Não tem bicho mais da hora do que dinossauro. Falei pra caramba, esse vídeo nem era pra ficar tão longo assim, mas de qualquer forma, é isso, gente. Obrigado. Se eu não fizer mais vídeos esse ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Comam bastante, encham um rabo de peru de Natal, né? e é isso, gente. Obrigado, tchau e até a próxima.